Paz e graça. Aqui fala o irmão Manuel, o missionário Manuel. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para os amados. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer a Deus em 1 minuto somente, em nome de Jesus. Pai da graça, Pai da glória, Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, Espírito Santo, porque na face da terra, nos céus, não existe outro igual a ti, Espírito Santo. Muito obrigado, Rei da Graça, por o Senhor, Pai, ter colocado, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, esta vontade de anunciar o seu Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Queremos falar um bocadinho de Jesus, consoante aquilo que Jesus fez, aquilo que é a demonstração do poder. E você vai abrir a Bíblia comigo agora, no livro de Mateus 8, 23. Estarei aqui lendo a palavra do Senhor, que diz, 8, 23. Depois que entrou no barco, os seus discípulos o seguiram. 24. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. 25. Os discípulos se aproximaram e o disseram, dizendo, salva-nos, Senhor, vamos morrer. 26. E ele lhes respondeu, por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. 27. E aqueles homens admiraram, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui está a palavra do Senhor. Quando nós encontramos a história de Jesus e os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus ele estava ensinando. Quando ele estava ensinando, e a Bíblia diz que Jesus ele subiu para o monte e ele começou a orar. Jesus deixou aquilo que ele fazia para ir aonde? Para ir no monte para ele orar. E Jesus disse para os seus discípulos, ao invés de ir para outra banda, vamos para outra banda lado direito. E a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos entraram no barco. Mas o destino aí, na verdade, era de chegar na cidade de Gadara. E a Bíblia diz que no percurso do caminho, enquanto eles estavam no barco, a Bíblia diz que se levantou uma tempestade. E essa tempestade apavorou os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus ele estava dormindo. Quando ele estava dormindo, os discípulos ficaram apavorados, ficaram preocupados. Oh Senhor, nós vamos morrer. E a Bíblia diz que quando eles ficaram preocupados, eles foram acordar a Jesus. Nós estamos a morrer, Senhor. E a Bíblia diz que quando os discípulos acordaram Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo e ele se levantou imediatamente. Depois daquela toda a tempestade, e a Bíblia diz que Jesus ele se levantou e disse, tempestade, acalma-te. E a Bíblia diz que imediatamente a tempestade acalmou-se. Em outras palavras, tem certas tempestades que se levantam em nossas vidas. E essas tempestades é para paralisar com o nosso crescimento espiritual. E essa tempestade é para paralisar com os nossos negócios. Talvez existe um tipo de tempestade que se levantou nos nossos relacionamentos. Mas Jesus ele está aí para acalmar. E esta tarde eu trago uma palavra profética para ti, que você está me assistindo neste momento. E eu quero dizer que existe uma tempestade que se levantou na tua vida, mas não se preocupe, Jesus está aí para acalmar a tempestade. E a Bíblia diz que ele acordou imediatamente e disse, tempestade, acalma-te. E de repente obedeceu à tempestade. Mas aí é um lugar que Jesus começava a operar milagres. E quando nós percebemos,
quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que Jesus, ele estava a caminho de um destino que se chama a cidade de Gadara. E a Bíblia diz que quando ele acalmou a tempestade, ele percorreu para a cidade de Gadara. Quando chegou ali, e a Bíblia diz que tinha um endemoniado, que ele vivia nos cemitérios, que ele vivia se batendo com pedras. Mas de repente, quando viu a Jesus, o homem cheio de demônios, o homem endemoniado, foi adorar a Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na cidade de Gadara, ao invés de Jesus ir ter com o endemoniado veio ter com Jesus. E a Bíblia diz que, ó Senhor, por que você veio antes do tempo? Os demônios reconheceram a Jesus, mas os discípulos que estavam com eles na tempestade, que caminhavam com eles, não chegaram de saber, afinal de contas, quem é Jesus. Mas a Bíblia diz que o endemoniado chegou ali e adorou a Deus. E a Bíblia diz que por que você veio nos atormentar antes do tempo? Irmãos, com esta palavra, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, livrou o homem endemoniado. E esta palavra vem para nós. E esta palavra vem para nos fortificar. Porque existe um tipo de pessoa endemoniado nas nossas famílias. Mas pensando que tudo já acabou. Pensando que aí já não há cura, aí já não há nada. Mas deixa-me te dizer uma coisa. Que nesta tarde eu vos falo. Que Jesus, ele aparece quando mais ninguém acredita. Jesus aparece quando mais ninguém já crê na mensagem, já não tem paciência. Mas Jesus, ele chega naquele exato momento e ele livra o endemoniado. Em outras palavras, nesta tarde eu trago esta profecia para ti. Que não se preocupe, meu irmão. O milagre vai acontecer. Por mais que demore, Jesus, ele sempre vai aparecer para te livrar destes demônios. E aquele moço, e a Bíblia diz que aquele mano vivia nos cemitérios, ele vivia se batendo com pedras, ele vivia se castigando, porque ele carregava legião dentro dele. Em outras palavras, Jesus, ele veio para nos livrar desses demônios. Existem tipos de demônios nas nossas famílias, nas nossas vidas, mas esta palavra é para ti que você crê em Deus, em nome de Jesus, para te dizer que não se preocupe. Jesus, ele está indo ao teu destino. Jesus, ele está indo na sua casa. Jesus, ele está indo no seu casamento. Jesus, ele está indo nos seus negócios. E os seus negócios, a pessoa que declarou que nunca iria avançar, nunca iria dar certo, essas palavras estão a cair, porque Jesus, ele está no nosso meio. Em nome de Jesus, quero vos dizer que os demônios adoraram a Deus. Os demônios adoraram a Jesus e disseram: por que você veio nos atormentar antes do tempo? Porque nós ainda queríamos trabalhar neste homem. Jesus, ele não obedece os tempos de demônios. Jesus, ele obedece aquilo que ele foi mandado para fazer com o Pai. E esta palavra é para nós, para dizer que nunca é tarde, em nome de Jesus. E esta mensagem, quero que você fique no seu coração, quero que esta palavra compartilhe com outras pessoas. Em nome do Pai e do Filho, eu termino aqui esta mensagem para dizer que nunca é tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado.